got it on? Can you hear me? Okay, good. Alô? I brought a friend along with me Eu trouxe um amigo comigo. because you know when you get my age, Você sabe quando chega nessa idade, then my wife gets very concerned if I were to drive to Montreal all by myself. minha esposa estava muito preocupada de So dirigir para I have a very dear friend, Então eu tenho uma and his name is Ben. Ben, you want to stand? dele é Ben. He can understand it. See, I said it in English, he can understand it. Levanta, Ben. So, and our friendship goes back a long way. It was interesting. His father and my Nossa father amizade were vai- very close friends. Oh, okay. All right. Okay. Thank you. They can't follow that? I thought they would understand it. Okay, go ahead. So anyway, we do a lot of prayer together and waiting on the Lord together. A gente vai orar junto hoje. Okay? All right. Maybe I don't need the mic and he can just say it. Right? Eu não preciso do microfone, talvez ele possa ficar falando. Okay. Anyway, hallelujah. Aleluia. No. Do you know the Hebrew word hallelujah? Anybody ever heard that word before? Alguém conhece essa palavra aleluia, a origem hebraica dela? Já ouviram Okay. falar? Let me explain. Vou explicar. Halal, Halal that's like hallelujah, right? Means Aleluia. act crazy. Significa haja loucamente. Okay? The you You, is you. você. Okay? And the Yah And Yah, is from Yahweh or Jehovah if you vem de use it. Jeová. Yah. So if somebody says hallelujah, Se alguém diz aleluia, that means that you significa que você are supposed to act crazy deveria estar louco for the Lord. pelo Senhor. So I said hallelujah, Então eu digo aleluia and everybody just sat there. e todo mundo está sentado. I didn't see anybody going crazy. Eu não vi ninguém ficando doido por Jesus. So there's something wrong Existe alguma coisa estranha, errada. when somebody says hallelujah and you do nothing, Quando alguém fala aleluia e você não faz nada, you're not listening. você não está ouvindo. So let's try that again. Então vamos tentar de novo. Hallelujah. Aleluia! Oh, come on. You can do better than that. Pode fazer melhor. Hallelujah. Aleluia! How many people stood up? Quantos levantaram? Oh man, they all sat in their seats. Estão todos sentados. Try it again. Vamos tentar de novo. Hallelujah. Aleluia! Okay, good. You got it. All right. Remember that now, right? That's what it means. Se lembrem disso, é isso que significa aleluia. You know, in the Old Testament, No Antigo Testamento there's a man by the name of Jehu. tem um nome, tem um Jehu? personagem. Jehu was the king. Existe o rei Jeú. Ever heard of him? Já ouviram dele? Anybody heard of him? Alguém já ouviu falar desse rei? Okay, a couple people. Which book is it? Hmm? Remember the book? Kings, Book of Kings. Livro de Reis. Não ajuda. Anyway, he was leading a rebellion against the king of Israel. Ele estava liderando uma rebelião contra o rei de Israel. And he came with his army Ele veio com seu exército to attack the city. para atacar a cidade. And when he came, he was in the distance. Quando ele veio, ele estava a uma certa distância And there was a sentry on the wall. A guy watching and seeing what's coming. tinha um centurião, uma sentinela no portão, na muralha da cidade. And he said, "There's somebody coming. E o sentinela avisou, tem alguém vindo. Who is it?" Quem é? Well, I saw him turn that corner, Eu vi ele virando na esquina, and only one wheel of his chariot was on the ground. e apenas uma roda da carruagem estava no chão. Looks like Jehu. Parece como Jeú. You get the idea? Jeú? Jeú. Jehu. Okay. He was one of these people they called, he was crazy. Ele era um desses caras que o pessoal fala. He was one of those halal people. Dos halal. You know, he went around the corner, and one wheel was on the ground, the other wheel was off the ground, and he was balancing it just so. Dobrando a esquina com uma roda da carruagem colada no chão e a outra no ar, louco total. That's crazy, right?
You see somebody driving around the corner and he's got his Você vê car. alguém virando a esquina do carro e com uma roda saída no chão. Isso é loucura. What do you say? That guy's crazy, right? Vai dizer que o cara é doido. Well, that's what the Bible calls halal, just so that you know where it comes from. Isso que a Bíblia se refere a halal. Esse tipo de loucura. Absolutely out of his mind, because if he went 1 degree further, Totalmente fora da sua... Se passasse 1 grau a mais, ele cairia. right on the edge. No limite. Okay? Remember it. Se It's lembre-se important disso. when you're worshiping the Lord. É importante quando você estiver He adorando says- o Senhor, Says hallelujah. Then quando você disser aleluia, you get the picture? você já entendeu, né? Yeah? Okay. Now, I heard somebody say that this is the 13th anniversary of the church, Alguém falou que hoje é o 13º aniversário da igreja, but that's a mistake. mas é um erro. It's the 40th anniversary of the church, É o 14º aniversário, na verdade. just so that you know. Só para avisar vocês. There was an English-speaking Existia uma comunidade anglófona, Reformed church in Montreal, uma igreja reformada aqui em Montreal. and then the French said we can't speak English anymore in Quebec, Os franceses disseram que a gente não pode falar mais inglês no Quebec. and all the people moved to Ontario, E todo mundo foi para Ontário. so there was no more church. Então não existe mais igreja. And as I was praying, Então eu estava orando Jesus said to me, e o Senhor Jesus me disse: I want you to stand in front of the classes, which is the overseeing body, quero que você esteja diante das classes, que é a instituição que rege toda a denominação. and I want you to tell them E eu quero que você diga a eles that I have another church in Montreal. que eu tenho uma outra igreja em Montreal. So I stood in front of the classes and I Tá. said, Então eu me pus em frente a essa instituição, essa denominação e disse: the Lord has another church in Montreal. o Senhor levantou uma nova igreja em Montreal. And everybody sort of said, O pessoal começou dizendo que right, he's got he's one of those hallelujah people, right? ele é um desses caras Got it? aleluia. Yeah, right. And, 15, 20 years later, 15 a 20 anos depois, people come up to me and say, as pessoas, church in Montreal? Where was that church in Montreal that you talked about? as pessoas vieram para mim dizendo: igreja de Montreal? Que igreja de Montreal é essa que está falando? I don't know, but Jesus said it's there. Eu não sei, mas o Senhor Jesus disse que está lá. And if Jesus says it's there, E se Jesus disse que está, then é porque está. it's there, right? Then it's there. I don't know when, don't know where, don't know how. I mean, Não sei quando, aonde, como. and then all of a sudden, Então, de repente, Gildo comes to me. Gildo vem até mim. He said, I've been talking with people in classes, Falou: eu andei conversando com o pessoal da denominação. and I'm an outsider in classes. Ele disse que o Gildo é uma Outsider. pessoa, I'm an outsider. ele não é I'm, um membro das classes. Né? you have the inside Ele tem and uma the pessoa outside. que faz parte do grupo e tem gente que não faz parte do grupo. O Gildo é um dos que está fora. People who say there's going to be a church in Montreal are on the outside. Pessoas que dizem que vai ter igreja em Montreal são esses Right. de fora. People who say there's not going to be a church in Montreal, they're on the inside. Pessoas que dizem que vai Right. ter igreja são os que estão dentro. Que não vai ter igreja são os que não dizem que está dentro. And Gildo said to me, E Gildo me falou: somebody in classes alguém das classes said to me, me disse, when I mentioned that we're going to start a church in quando eu Montreal, falei que a gente ia começar uma igreja em Montreal, that crazy guy sabe aquele cara doido 20 years ago que há 20 anos atrás said one day there's going to be a church in Montreal. disse que um dia ia ter uma igreja em Montreal? Is that right? Did you actually say that? É isso mesmo? Foi isso que você falou? I didn't say it. I was just telling what Jesus said, right? Eu não sei, não foi eu que falei isso, eu repeti o que Jesus falou. Yeah. And he says, well, the Lord has laid it on our heart to start a church in Montreal. O Senhor colocou no nosso coração de começar uma igreja em Montreal. I thought, oh, interesting. Interessante. Yeah. So that was the next step of it. Então esse foi o passo seguinte depois disso. Now then the church went up and down. Então a igreja foi People altos e have been- baixos. Right? You know that? Went up and down.
And at a certain point, the classes E até um ponto determinado, as classes said, let's sell the church because that church is never going to do anything. let's sell sell, the vamos church. vender a igreja porque essa igreja não rendeu nada Yeah. até hoje. Vamos vender. So they put the church up for sale. Então eles botaram à venda a igreja. And I talked to Pastor Carlos E eu falei com o pastor Carlos, because Jesus said to me, porque Jesus me disse, tell Carlos to go to the church avisa ao Carlos para ir à igreja and surround the church with angels e rodear a igreja com anjos, so nobody can see it. para que ninguém veja. Can angels do that? Os anjos podem fazer isso? Yeah? Sim ou não? Yeah. Okay. Well, it was up for sale for 6 months. Ficou à venda por 6 meses. Not one person Ninguém talked about it. falou sobre isso. Ninguém ligou. Thank you, Lord, for angels. Obrigado, Senhor, pelos seus anjos. Do you ever ask for angels? Vocês já pediram por anjos alguma vez? You know, it says in Hebrews Diz em Hebreus that angels que anjos are our servants. são nossos servos. Now, if you have a servant and you don't use it, Se você tem um servo e você não usa, whose fault is that? de quem é a culpa? Ours, right? Nossa, né? It's important that you use angels. É importante que você use o serviço dos anjos. Jesus said, O Senhor Jesus disse, if I were go to the Father se eu for ao Pai, and I would ask him for 72,000 angels, se eu pedir por 72 mil anjos, what would the Father do? o que o Pai faria? He'd just give me 72,000 angels. Ele me daria 72 mil anjos. And I could tell them whatever I wanted them to do and they would do it. Eu posso dizer a eles o que quero que eles façam, eles fariam. You see, they were his servants. Eles eram seus servos. Eles são servos de Jesus. So you need Então to você use precisa your angels. dos seus anjos. The classes took the church off the market. As classes tiraram a igreja do mercado. And strangely enough, E, de forma estranha, all of a sudden people started calling, is this church for sale? as pessoas começaram a perguntar, essa igreja está à venda? Strange, huh? Estranho, né? See, those angels just surrounded the church. Os anjos estavam em volta da igreja, Nobody could see it. ninguém podia ver. The angels are removed because the church is no longer for sale. Os anjos saem, porque a igreja não está mais à venda, Oh, there's a church. Can we buy e it? todo mundo começa a ver a igreja. That is Isso hallelujah. é aleluia. There you go, there you go. All right, okay, you got it. All right. Now we're going to talk today. That's just sort of background, just to give you some idea of Só um pouco da história do que aconteceu antes, para que vocês saibam how the Lord has been working. como o Senhor tem trabalhado. So you're not here by accident, Vocês não estão aqui por acidente. and this church isn't here by accident, E essa igreja tampouco. because way back in 1980, and I don't know how far back before that, Porque lá atrás, em 89, he already had this place here. esse lugar já existia. And those who were here at that point in time when the church was bought E aqueles que estavam aqui na época em que essa igreja foi comprada, know that it was sort of all strange how that whole fit together. sabem que como foi estranho, como é que And isso the tudo church- aconteceu, And the building was actually purchased see. when it wasn't for sale. como é que esse prédio foi comprado, que não estava à venda. That's the way the Lord works. Esse é o jeito que o Senhor trabalha. Nothing is impossible for him. Nada é impossível ao Senhor. Amen. Amém. Oh, I got the amen. There we go. All right. Some of you here, at one time or another, Alguns de vocês aqui, a um determinado ponto ou outro, may have had somebody that you loved. tiveram ou têm alguém que vocês amam. Amen. Now, that first person you loved, A primeira pessoa que você amou, do you know why you loved them? você sabe por que você a amou? How many know? why Quantos they aqui loved sabem? A razão. them? Nobody? Ninguém sabe. Wow. Okay. That's strange. Isso é estranho. Somebody must know why they loved the Alguém person. deve saber por que Is você it ama. just that they're shy? Vocês estão com vergonha? O que é?
Nobody knows why they love the Ninguém first sabe a person they razão do primeiro amor, por que amou a pessoa. love. Wow. Okay. Now, some people Algumas pessoas have met Jesus, conheceram Jesus and there was a reason why they fell in love with Jesus. e houve uma razão pela qual eles se apaixonaram por Jesus. Is that true? Não é verdade? Anybody here dare to tell us why they fell in love with Jesus? Alguém aqui se atreve a dizer por que vocês se apaixonaram por Jesus? Because he loved me first and gave his life for me. Oh, okay. How did he know that? Como é que você sabe disso? Because my mom taught me. Jesus loves me. This I know because my mother taught me so, right? É, eu sei disso porque minha mãe. Okay, all right. But now, some people Algumas pessoas have really never fallen in love with Jesus. realmente nunca se apaixonaram por Jesus. Did you know that? E sabiam disso? Some people are in church E pessoas na igreja, and they have this sort of thing, I'm grateful that my sins are forgiven, eles têm uma gratidão de que os seus pecados foram perdoados. but they've never really fallen in love with Mas Jesus. eles realmente nunca se apaixonaram por Jesus. Nunca Now, in Revelation, Em Apocalipse, there were some people who did fall in love with Jesus. tem pessoas, está escrito que tem pessoas que se apaixonaram realmente por Jesus. And that love at first was very strong. E esse amor inicialmente era muito forte. Now, in the book of Hebrews, No livro de Hebreus, you can read a passage, and here were some people who fell in love with Jesus. e aqui você tem algumas pessoas que realmente se apaixonaram por Jesus. You want to read it? 32? Yep. É o livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 32 até o 39. Eu vou ler na versão Almeida atualizada. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém. Did you notice that those people Você percebeu que essas pessoas had such a strong love for Jesus tinham um amor muito forte pelo Senhor Jesus, that even though they took their houses away, que mesmo que eles tendo suas casas levadas, they took their jobs away, levaram seus empregos, they threw them in prison, eles foram aprisionados, they took their children away, levaram seus filhos embora. and you know what? Sabe o que aconteceu? They had Jesus. Eles tinham a Jesus. Now, is that a love for Jesus? Isso é amor por Jesus ou não é? You see that? That Vem? it meant that there was something that happened that Jesus did in their lives. Teve alguma coisa que Jesus fez na vida deles, They had a treasure, it says. que eles trataram como se fosse um tesouro. Okay? Something happened. Alguma coisa aconteceu. Some of them Alguns deles were in deep bondage. estavam em profunda prisão. They were in bondage, we don't know what or how, A gente não sabe exatamente o que e como, but there was this bondage. They were all tied up.
Mas tinha essa prisão em que eles estavam You know, presos. like people when you say hallelujah, they can't do anything. É, do tipo que pessoas, quando você fala aleluia, eles não fazem nada. Brincadeira. Right? And they're all tied up in their sins. E eles estavam todos presos em seus pecados. And Jesus came E o Senhor Jesus veio and he delivered them. e ele os libertou. He didn't save them, he E delivered them. primeiro os salvou e depois os libertou. All right? Now, we use the word saved in English, I hope they probably in Portuguese too. A gente usa a palavra salvar, que em Jesus- inglês assim, em português é a mesma coisa, Jesus is our Savior. que Jesus é o nosso salvador. But in this case, Jesus was their deliverer. Mas nesse caso, Jesus era também o libertador deles. Now, the word Jesus A palavra Jesus is a Hebrew word. é a palavra em hebraico, It's made up of two words. que é composta de duas palavras. Did you know that? Sabiam disso? Jesus is two words. São duas palavras. The first word is Jesus, A primeira palavra é diz, which is Je- short for Yahweh, que é o curto, a forma curta de Jeová. Jehovah. The second part is Sus, A segunda parte é Zuz, which is freedom. que é liberdade. Now, the word Yahweh, Jehovah, if you got this old word, which isn't really right, but if you use that word Jehovah, Quando você- they use the word Jehovah? Jeová. Okay, Jehovah Quando All você usa a palavra Jeová, means significa means the accomplisher. o cumpridor, aquele que cumpre. Now, in Psalm 121, Salmo 121, the author says, o autor diz: "Where does my help come from? de onde virá a minha ajuda? My help comes from the accomplisher." A minha ajuda vem daquele que cumpre. Jehovah? Jeová. Yeah, that's what the word that's used in Hebrew. Essa aqui é a palavra usada em hebraico. Oh, the accomplisher? O cumpridor. What did he accomplish? O que ele cumpriu? Oh, just created the heavens and the earth. Só criou o universo e a terra e o cosmos e tudo. Oh, that kind of Ah, accomplisher. sim. Esse é o cumprimento dele. Isso que ele cumpriu. Now, so Jesus means the accomplisher of freedom. Jesus significa o que cumpre a liberdade. It's not only forgiveness, Não é apenas perdão, but it's a change that takes place in a person's life. mas também a mudança que acontece na vida de uma pessoa. And he delivers people from various bondages that they have. E ele liberta pessoas de diversas prisões que elas podem ter. It's interesting. I had a man come to my house, Interessante que eu tive um homem que veio à minha casa, certa oportunidade, and I went up to him and I said, e eu cheguei até ele. "Hello, Oi, I'm Clifford." I'm Clifford. Eu And sou o he gave, Clifford. he gave me his name. Ele me deu o nome dele. And I said, "Have you ever accepted Jesus as your Savior?" Eu perguntei: você já aceitou Jesus como seu salvador? What did I just say? O que você falou? Jesus, where are you? Help me. I need to get out of this mess. Jesus, me ajuda. Eu tenho que sair dessa bagunça que eu tô. Have you never had a desire to accept Jesus? Você nunca teve a vontade de aceitar Jesus? Jesus, where are you? I need help to get out of this mess. Jesus, onde está você? Eu preciso da tua ajuda para sair desse lugar. This is no way to start a conversation, Isso não é um jeito de conversar, right? de começar uma conversa. You build up to it properly. Você vai construindo, chegando até o ponto em que você faz a Get to know the pergunta. person first, Tem que conhecer a pessoa primeiro, right? certo? And he said, E ele disse: not until this morning. não até essa manhã. I have no idea what it means, Eu não sei o que significa, não tenho a menor ideia. but I walked through the front door of your house, Mas eu cheguei até a porta da sua casa and the voice said to me, e a voz falou para mim: "You must accept Jesus as your Savior today." você precisa aceitar Jesus como seu salvador hoje. Oh, you were helping me. Thank you, Lord. Oh, Senhor, você está me ajudando, obrigado. He said, and you must know what it means E ele disse: você deve saber o que significa because you isso. asked me, have you ever accepted Jesus Porque as você your me Savior? perguntou se eu já aceitei Jesus como meu salvador. Lord, this isn't the way it goes. Right? Mas isso não é o jeito que funciona normalmente. But all right.
You heard a voice, and the voice said to you, you must accept Jesus as your Savior. Então você ouviu uma voz, a voz dizia que você tinha que aceitar Jesus como seu Salvador. É isso? Really? É mesmo? And why would you follow that voice? E por que você vai seguir essa voz? That voice had authority. Essa voz, a voz que ele ouviu tinha autoridade. Right? I thought, wow. Okay. So I explained to him how to accept Jesus as his Savior. Então eu expliquei a ele como é que se aceita Jesus como seu Salvador. And he said, I know I have to do it today. Ele disse, eu Because sei the que voice told me. eu tenho que fazer isso hoje porque a voz me falou. Can I pray that prayer? Posso fazer essa oração? I said, sure, pray that prayer. Eu disse, claro, pode fazer, faz a oração. So he prayed the prayer, Então a gente começou a orar. and I said, where is Jesus? Eu perguntei, onde está Jesus? That's the question you ask, right? É a pergunta que se faz. And he looked at me with those big eyes. Ele me olhou com os olhos esbugalhados But Jesus is in my heart. e falou, You Jesus está should no know meu he wouldn't coração. lie to me. Você deveria dizer que ele não mentiria para mim. Can you imagine his theology went that fast? Dá para entender essa teologia sendo assimilada tão rapidamente assim? Accepts Jesus, Aceita Jesus, that he didn't even know what it was, que ele an nem hour sabia ago, quem era, and immediately knows that Jesus wouldn't lie to him. e você imediatamente sabe que Jesus não mentiria para você. Who do you think taught him that? Quem você acha que ensinou isso a ele? Yeah, hallelujah, right on, right? Hallelujah. He's got it, right? Ele Yeah. aprendeu rápido. Now, a year later, Um ano depois, he called me, esse cara me liga, and he said, I have some things to share with you. e dizendo que eu tenho algumas coisas para compartilhar com você. As you know, I told you I was separated from my wife. Como você sabe, eu te contei da última vez, eu me divorciei. And you know what happened? E você sabe o que aconteceu? After I accepted Jesus, Depois que eu aceitei Jesus, my wife and I got back together. eu e minha esposa, a gente se reconciliou. Now, that's a change, right? Isso é uma mudança, né? Little change? Big change? Pequena mudança, grande. Big change, yes. Yeah, Grande mudança. big change. Yeah. And he said something else happened. Ele falou que outra coisa aconteceu. The day after No dia seguinte I accepted Jesus, de eu aceitar Jesus, I went to the doctor, eu fui ao médico. and he said, you have maximum 6 months to live. Você tem no máximo 6 meses de vida. He says, you had this test 3 weeks ago, Ele disse que tinha feito um exame 3 semanas atrás. so we'll redo the test to see whether you're going to live 3 months or 6 months. Então a gente vai refazer o teste para ver se você vai viver 3 meses ou 6 meses. Nice news, huh? Boas notícias, né? So they did the test again. Então eles retestaram o cara. The doctor called him up and said, O médico ligou pela manhã dizendo, I don't understand, eu não estou entendendo. but 3 weeks ago, Mas you 3 had, semanas antes, you had 6 weeks to live. você tinha 6 semanas de vida. Semanas de vida. Today it's gone. E hoje desapareceu. What happened? O que houve? Hey, there you go. No hands yet, but at least the hallelujah. Ainda não teve um vimão ainda, mas estamos chegando lá. He said, not only that, Não but foi apenas isso. my wife just gave birth to a son. A minha esposa acaba de dar luz a um filho, Even though the doctors told us mesmo que o médico tenha dito that it was impossible to have children. que era impossível para ela ter filhos. Thank you. Thank you. Obrigado. Hey, he's got it. I like it. Ele I like aprendeu it. também. I like it. Good. And you thought, now, see, Jesus did something, Jesus fez alguma coisa. right? Put a marriage back together. He healed the person and gave them a son that they couldn't have. Jesus restaurou o casamento, curou o cara e depois deu um filho que eles não poderiam ter. Now, that's what Jesus is in the business of doing. Isso é o que Jesus faz na nossa vida. He wants to change lives. He wants to set them free. Ele quer mudar vidas, ele quer libertar pessoas. Now, there's something I need to tell you. Tem uma coisa que eu preciso lhes dizer. You can work to change it Você pode mudar, as hard trabalhar as, para mudar. as hard as you want. O mais pesado que você queira trabalhar para mudar isso. But you know what? Mas sabe de uma coisa? It won't change. Não vai mudar. I've met alcoholics. Eu já encontrei alcoólatras I haven't had a drink in 6 months, que dizem eu não bebo há 6 meses, but they're still alcoholics, mas eles continuam sendo alcoólatras. right?
They weren't delivered. Eles não foram libertos. They got this sort of thing that they call, Eles well, têm esse tipo de coisa que eles chamam de I'm sober. eu tô sóbrio. But what Jesus wants to do is he wants to change it on the inside. Mas o que Jesus quer fazer, ele quer fazer uma mudança interna em você. That's what he's after, the É isso que change ele on the quer. inside. Mudar de dentro para fora. When I graduated from seminary, Quando eu me graduei no seminário, I wanted to build Christ's church. eu queria construir a igreja de Cristo. Good idea? Era uma boa ideia? For 5 years, Por 5 anos, 5 years, I worked 70 to 80 hours a week eu trabalhava de 70 a 80 horas por semana, because I was going to build Christ's church. que eu ia construir a igreja de Cristo. After 5 years, Depois de 5 anos, Jesus came to me Jesus veio até mim and he said, Cliff, e me falou: Cliff, have you built my church? você já construiu a minha igreja? I'm trying. Eu estou tentando, Senhor. And you know what he said? Sabe o que ele me falou? Have you built my church? Você construiu a minha igreja? I said, I told you I'm trying. Falei, Senhor, estou tentando. It's nice when you can talk to Jesus like that. É bom quando você pode falar com Just have Jesus that assim. freedom, right? And you know, persistent this Jesus is. You know? Esse Jesus é The persistente. third time he comes to me and he E says, depois ele vem a terceira vez ainda e diz: have you built my church? Você já construiu a minha igreja? I thought, okay, he didn't like my first 2 answers. Ele não gostou das minhas primeiras 2 respostas? No. Não. He said, maybe you should try harder. Ele falou: talvez você devia tentar um pouco mais empenhadamente. I said, Jesus, I'm working 70 to 80 hours a week. How in the world can I try harder? Senhor, eu estou trabalhando 70, 80 horas por semana, como é que eu vou fazer isso melhor? He said, oh, well, maybe I should give you another 5 years. Então ele falou: talvez eu deva te dar mais 5 anos, de repente. I said, Lord, Falei: Senhor, I can't take it another 5 não years. posso levar mais 5 anos. I just can't. Eu não posso. And he said to me, E ele me falou: would you retire você aposentadoria? Você se And let- aposentadoria and let me build my church? e construiria minha igreja então? And I said, Lord, you got a deal. Falei, Senhor, você tem agora um acordo. Temos um acordo. Combinado. And I was free. Então eu fui liberto. Can you understand that? Você I entende was isso? free because I retired. Porque eu me aposentei. And I said, Lord, how do you want to build your church? Falei, Senhor, como é que você quer que eu faça? Como é que eu construa a tua igreja? He said, I want you to spend 2 hours a day with me. Eu quero que você passe 2 horas por dia comigo. Okay. Ok? But you know, after 1 minute, Mas depois de 1 minuto, that doesn't work, Lord. não está funcionando, Senhor. I can't spend 2 hours with Eu you. não I, posso don't- passar 2 horas para o Senhor. I have a trouble with a minute. Eu tenho um problema com 1 minuto. He said, just keep being here. Falou: só permaneça aqui. Okay, Lord. Ok, Senhor. So I spent 2 hours every day Então eu passei 2 horas com ele, with Jesus. com Jesus. It was a waste of time to me. I mean, it was just sitting there because, you know, Para after mim- a couple of minutes, what do you got more to say, right? Para mim era uma perda de tempo passar 2 horas lá, porque a cada minuto, o que, You read que mais the você tem Bi- para falar? You read the Bible, Você lê a Bíblia, you think of things you might be able to say. tem coisa que você pensa que vai poder dizer, You say, wait a minute, you know, mas depois você there's no freedom in this. não tem liberdade nisso. He said, be there for 2 hours. Ele falou: fique lá por 2 horas, Whatever happens, qualquer coisa que acontecer, happens. aconteceu. And I'm free again, E right? eu era livre. Estava But then livre. what happened was, Então o que aconteceu foi o seguinte: Jesus said, what do you see? Jesus perguntou: o que você vê? He's talking to me. Ah, ele está falando Again. comigo, de novo. I said, I see a tree. Eu vejo uma árvore. What do you know about that tree? O que você sabe dessa árvore? I said, it's about 60 feet tall, Tem 60 pés de altura, beautiful green leaves. folhas verdes lindas, It's so strong and healthy, it just withstands the wind. muito forte e pode suportar grande ventania. He said, what don't you see? E o que você não vê?
sobre essa árvore. What don't I see? What do you mean? O que eu não vejo? Como assim? O que você está perguntando? I just told you I see the Eu tree. já falei, eu vejo a árvore, What don't you see? mas o que você não vê? I don't understand, Lord. Eu não estou entendendo, Senhor. He said, there are roots. Existem raízes que você não pode ver. And that tree, you think it has good roots or bad roots? E essa árvore, você pensa que tem boas raízes ou raízes ruins? I said, Lord, that tree is 60 feet tall. Senhor, essa árvore tem 60 pés de altura. It must have good Precisa roots. ter boas raízes. Amen? Amém? Mm-hmm. It has withstood all of the winds, Pode suportar todos os ventos, beautiful green leaves. folhas verdes lindas, Got to have good roots. precisa ter raízes boas. He said, do you know how those roots grow? Você sabe como essas raízes crescem? Ele perguntou. I've been told millimeter by millimeter. Me disseram que milímetro a milímetro. And they force their way through the ground. E elas empurram, elas crescem empurrando, abrindo caminho dentro do solo. That's what you're doing in these 2 hours. E é isso que você está fazendo nessas 2 horas, todos os dias. You don't see anything. Você não está vendo nada, You don't feel não anything. está sentindo nada, You don't think e anything. não está pensando em nada. But you're growing roots Mas você está crescendo raízes, because you're spending 2 hours porque você está passando 2 horas with me. comigo. Now, then the interesting thing was, Então, mas a parte mais interessante era o seguinte. I thought, I'm working 70, 80 hours a week. Eu trabalho 70, 80 horas por semana. And all of a sudden, I'm spending 2 hours a day with him. E de repente eu estou passando 2 horas por dia com ele. The strange thing was that my workload went down to 50 hours. Interessante é que a minha carga de trabalho reduziu para 50 horas por semana. How does that work? Como é que isso pode acontecer? I was working 70 to 80 hours. Trabalhava 70, 80 I'm taking 14 hours with Jesus. e estou pegando 14 horas com Jesus. And I'm working 45 to 50 hours a week. E agora eu estou trabalhando de 45 a 50 por semana. That doesn't add up, Não bate. right? I don't understand this, Jesus. Eu não entendo esse Jesus, não. But that's your way of building the church. Mas é assim que se constrói a igreja. And then he started doing things. Então ele começou a fazer algumas coisas. And he would all of a sudden just give me a sermon. E de repente ele me deu um sermão. And I'd say, oh, slow down, Lord. Eu falei, calma, Senhor, devagarinho. I can't write that fast. Eu não posso escrever tão rápido assim. Yeah, well, 5 minutes, and there was an entire sermon. E em 5 minutos eu tinha um sermão completo. That's what he can do. Isso é o que ele pode fazer. Just, and it's there. Estava lá, completo. I couldn't have made that sermon in 30 hours. Eu não poderia fazer em menos de 30 horas aquele sermão. Amen? Amém? He just did it. Ele fez. And then he said, Cliff, Então ele falou, Cliff, I want you to go to the pulpit, eu quero que você vá até o púlpito and I'll tell you what to say when you get there. e eu vou te falar o que você vai dizer uma vez quando você estiver lá. Is that really going to be that way, Lord? Vai ser desse jeito mesmo, Senhor? That's scary. Você está me assustando. All right. Ok. And I get up in the pulpit, E eu fui até o púlpito and he gives me this sermon. e ele me deu esse sermão. He gives me the illustrations, Ele me deu as ilustrações and I'm about 3/4 through the first illustration. e em termos de 3/4 da primeira ilustração que ele me deu, And I say, no, Lord, I'm not going to finish this illustration. não, Senhor, eu não vou terminar essa imagem que o Senhor está me dando. I see where you're going, Eu estou vendo onde o Senhor está querendo me levar. and I don't want to go there. E eu não quero ir lá, não. Eu não quero terminar. Understand that? Vocês compreendem isso? Because that particular illustration hit a lot of people in the congregation. Porque aquela ilustração que ele estava me dando atingiria muitas pessoas na congregação. And it was going to challenge them. E eu ia confrontá-los. Mhm. So I just said, Lord, no, let's just go somewhere else with Eu this falei, Senhor, illustration. não, vamos para outro lugar, vamos falar de outra coisa. And he said, well, you don't have to finish it. Ele falou assim, você não precisa terminar isso, não. Just tell the congregation I gave you this illustration and you're not going to do it.
Já apenas diga à congregação que você recebeu essa imagem, mas você não vai falar sobre ela. Nice alternative, right? Boa alternativa, né? No? Não? No. I didn't like that one either. Eu não gostei disso quando ele me mostrou, mas... I said, okay, Lord, I'll finish the illustration. Ok, Senhor, eu vou terminar a imagem que o Senhor passou, compartilhar. And people were challenged with. E a congregação foi confrontada. You see, he knew Veja, ele sabia if he'd given me the illustration earlier, que se ele tivesse me dado essa imagem antes, not a chance não tem sem that that chance, illustration would be in the sermon. mas aquela ilustração estava no sermão. So he said, I can work around that. Então o Senhor permitiu, disse que ia te ajudar. I'll just have you go up there and I'll give you the sermon when you get there. Só vai até o púlpito e você dá a mensagem quando chegar lá. And then you'll get 2/3 through, Então você vai pegar 75% disso and you'll see where I'm going, e você vai ver onde eu estou indo and then you'll be in a dilemma. e você vai chegar a um dilema. I know which way you'll choose. Eu sei qual é o caminho que você vai escolher. You'll finish it. Você vai terminar. See, that's Jesus building his church. Isso é o Senhor Jesus construindo a igreja dele. He knows my weakness. Ele sabe a minha fraqueza. He knows I wouldn't say it. Ele sabe que eu não falaria. And what does he do? O que ele fez? No problem. Não tem problema. I can work around that. Eu posso contornar isso. You ever notice how he does that? Já percebeu como é que Deus faz? Just works around it. Ele sempre acha uma solução para as coisas. We had a person volunteer as secretary of the church. Nós tivemos uma pessoa, uma secretária da igreja que foi voluntária. And so I thought, she only is in church twice a month. Ela só vai à igreja umas 2 vezes por mês. How's that going to work? Então, como é que isso vai funcionar? You like somebody who's involved in the church, right? Prefere uma pessoa que tem envolvimento constante com a igreja. So I thought, Então eu pensei, I'll give her the hymns for the service. eu vou dar a ela os hinos do serviço. And then I'll ask her to give them back to me. E depois eu vou pedir para que ela retorne eles para mim. So she recites them back to me, Então ela recitou os and then she gives me hinos para mim the Bible reading. e ela me deu a leitura da Bíblia. And I'm saying, wait a minute, I didn't give you the Bible reading. Eu não te dei a leitura da Bíblia, minha irmã. How did you know the Bible reading? Como é que você sabia da leitura da Bíblia? And she said, I told you, Lord. Ela falou, eu falei, Senhor. Disse. I'm saying, you what? Você o quê? I said, I told you, Lord. Eu falei, Senhor. Te disse, Senhor. I said, you'll have to explain because I don't understand. Você vai ter que me explicar, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Well, Jesus and I talk together all the time. Eu falei, eu e Jesus, a gente conversa o tempo todo. So I am only in church twice a month. Eu só venho na igreja 2 vezes por mês. Because if everybody finds out that Jesus and I talk together, porque se todo mundo descobrir que eu e Jesus falamos o tempo inteiro, and he says things to me, e que ele me diz coisas, the people in the church will say, a pessoa na igreja vai dizer, she's one of those halal people. Que eu sou uma dessas pessoas aleluiada. Right. So I only come twice a Por isso que eu só venho 2 vezes por mês. When the Lord says you must go. Quando o Senhor manda eu ir, eu vou. All right, then I go. But I don't stay for coffee hour. Mas eu não fico para depois ir pro cafezinho depois não. Because otherwise somebody will find out. Porque senão alguém vai descobrir. All right. And so he said, you're going to apply for secretary. Ele me falou para eu aplicar para a vaga de secretária. And you know what my answer was? Sabe qual foi a minha resposta? No way. Sem chance. Right. So this goes on for a week and a half. Isso perdurou por 1 semana e meia. Every day the Lord says you're going to apply for secretary. Todo dia o Senhor falava para ela, vai aplicar para secretária. And every day she says, no way. E todo dia ela dizia, sem chance. Persistent, isn't she? Persistente, hein? Finally she says, all right, Lord, I will apply as long as somebody else gets a job. Finalmente ela falou, Senhor, eu vou aceitar, eu vou aplicar para a vaga, contanto que alguém pegue o trabalho, o serviço. Give Jesus an option, right? Ela deu uma opção a Jesus, né? He said, you are the only one who's going to apply, and you're going to get the job because I have chosen you to be secretary. Ele falou que é você que vai aplicar e é você que vai fazer o trabalho porque eu escolhi você para ser secretária. But I said,
No, Lord, they'll find out. Mas eu falei, não, Senhor, eles vão descobrir. See? This morning he told me what the Bible reading was. Essa manhã ele me falou qual era a leitura da Bíblia. I wrote it down on my paper, Eu escrevi no meu papel. and then when you asked me to repeat the hymns, Então, quando você me pediu para repetir os hinos, I forgot that you hadn't told me the Bible reading, eu esqueci que você tinha me falado da leitura da Bíblia. and now you know. Mas agora você sabe. I'm glad I know, right? Estou feliz de saber agora. Wonderful to have people in your congregation who have that kind of relationship with Jesus. É bom ter pessoas na sua congregação que têm esse tipo de relacionamento com Jesus. So clear, Tão that clara, so she could give me the Bible reading. de que ela pôde me dar a leitura da Bíblia. Now, Jesus had that kind of a relationship with her, Jesus tinha esse tipo de relacionamento com ela. and he wants to have that kind of relationship with every single one of his E ele children. quer ter esse relacionamento com cada um de vocês aqui. O Didn't mesmo get that tipo. there, but I heard it up here. Amen. Right? Amém. Now, some of you are parents. Alguns de vocês são pais. As a parent, would you like to have communication with your children? Como pai, você gostaria de ter comunicação com seu filho? Se comunicar com ele? Anybody here like to have communication with their children? Gostaria de ter comunicação com seus filhos? Now, can you understand that you're in the image of God? Você entende que você é a imagem de Deus? You think God wants to have communication with you? Você acha que Deus quer ter comunhão com você? Which means that we need to start listening Significa que nós precisamos começar a ouvir, to escutar. Him. That means you have to take time Significa que você tem que passar tempo to listen to Him. ouvindo a Ele. If you don't take the time, Se você não passa o tempo ouvindo, you won't hear Him. não tem condição de você ouvir. Does that make sense? Faz sentido? Now, when I was young, Quando eu era jovem, I didn't know that Jesus talked to people. eu não sabia que Jesus falava com as pessoas. I was actually in my 20s Estava lá por meus 20 e poucos anos, before I realized that Jesus talked to people. antes de eu entender que Jesus falava com as pessoas. I had this man in a conference, Tinha esse cara na conferência and he said, e ele falou: Jesus talks to every Christian. Jesus fala com cada cristão. I said, yeah, baloney. Ah, Never talked to me. conversa fiada, nunca falou comigo. He said, take Psalm 139, Leia o Salmo 139, the last two verses. os últimos 2 versículos. Take a pen Pega uma caneta and a paper, e um papel recite them out loud, e leia ele em voz alta. and take 5 minutes to listen. E espere 5 minutos para ouvir. Don't pay any attention to something that happens while you're reading it. Não preste atenção em nada que acontece enquanto você lê. Wait until you're finished reading, Espere até você terminar a leitura, because Jesus won't interrupt you. porque Jesus não vai interromper. And take the first thought that comes to you. E pegue o primeiro pensamento que vier na sua mente. I said, yeah, right. Okay. So I said, well, that's what he said. I'll prove him wrong. Ok, foi isso que ele falou, então eu vou provar que ele está errado. So I read it out loud. I took my pen and paper, Então eu peguei meu papel, minha caneta e li em voz alta. and the thought came to me, you didn't polish your shoes last night. E o pensamento na minha cabeça veio: você não engraxou o sapato ontem à noite. Gotcha, gotcha. Doesn't work. Entendi, não funciona. And suddenly there was a second thought E there. depois veio um segundo pensamento. Don't you remember last night about 9 o'clock? Você não se lembra de ontem à noite, às 9 da noite, There was this thought, polish your shoes. que você não engraxou o sapato? Yeah, I remember that. Sim, eu me lembro. Did you answer? Você respondeu? I said, yes, I'll do it tomorrow. Sim, tinha um aviso para engraxar o sapato. Eu falei: vou engraxar amanhã. Now, if I told you to polish your shoes last night, Então, se eu falei para você engraxar o sapato ontem à noite, and you said you'd do it tomorrow, e você falou que vai fazer amanhã, is that a sin? isso é um pecado? Is that a sin? Yeah? É um pecado isso? Anybody else think it's a sin? Tem alguém que pensa que é pecado? Is that an amen? Hã?
Yeah, it is. É um pecado, sim. And I said, but Lord, you're not interested in polishing shoes. Mas, Senhor, você não está interessado em engraxar sapato. And he said, why did you say Lord? Por que você me chama de Senhor? Oh, Au. why did I say Lord? Por que eu falei Senhor? There's only one reason I could say Lord. Só tinha uma razão pela qual eu poderia ter chamado ele de Senhor. Somehow I knew it was he talking to me. Eu sabia que ele estava falando comigo, de alguma forma. And I thought, Lord, Eu falei, Senhor, there are a million times that you have talked to me existem milhões de vezes que o Senhor falou comigo and I wasn't listening. e eu não estava ouvindo. You know that? I said, Lord, for all those times that I didn't listen, Senhor, eu falei com ele que, Senhor, cada vez que eu não te ouvi, forgive me me perdoe and grant me grace e me dê graça that I may start to listen que eu possa começar a ouvi-lo to those thoughts para esses pensamentos that maybe came from you. que talvez tenham vindo do Senhor. And let me check them out to see whether they E did deixa eu come from verificar e sondá-los e analisá-los. you. And that's what he did. E foi isso que ele fez. And then he started to take me back. Então ele começou a me lembrar. And he took me back to when I was 11 years old. E me lembrou de quando eu tinha 11 anos de idade. And he said, do you remember when you were 11 years old? Ele falou, você lembra de quando você tinha 11 anos? You had a paper route Você tinha and you earned $1 a week. você tinha um bloco de notas e você ganhava $1 por semana. And all of a sudden there was this thought that was there, E veio esse pensamento na minha cabeça. don't neglect the tithe. Não deixe de dizimar, dar dízimo na igreja. Everybody knows what a tithe is? Você sabe o que é dízimo, né? Anybody who doesn't know what a tithe is? Alguém não sabe o que é dízimo aqui? The first 10% of everything you earn. Os primeiros 10% de tudo que você That's ganha. the first 10% of everything you earn. Os primeiros 10%. So I said, you don't exist, so I don't have to give you the tithe. Eu falei, você não existe, então eu não preciso te dar dízimo. And he said, is there a 1% chance that I exist? Eu falei, se existe 1% de chance de eu existir, I'll give you that. eu te dou. You want to take a 1% chance from stealing from me? Você quer pegar 1% de chance de roubar de mim, But you don't exist. mas você não existe. But you just said there's a 1% chance. Mas você disse que existe 1% de chance, Oh, forget it. deixa pra lá. But the next week, the same thoughts came. Mas na semana seguinte, os mesmos pensamentos se repetiram. But this week I had an answer. Mas essa semana eu tinha uma resposta. I talked to my father. Eu falei com meu pai. And my father said, no, we don't tithe. That's Old Testament. Meu pai falou, não, a gente não dá dízimo porque isso é coisa do Antigo Testamento. So when he said, don't forget the tithe, I just said, I talked to my father. Então, quando o Senhor falou assim, não se esqueça do dízimo, eu falei assim, eu já falei com meu And pai. he said, we don't tithe. Eu So falei, meu pai disse que a gente não dá dízimo. end of subject. Assunto encerrado. And he said, who's in charge? Ele falou, quem que tá mandando? Quem é que manda aqui? Whatever. The next week, exactly the same thing happened. Na semana seguinte, exatamente a mesma coisa aconteceu de novo. Only this time I had a better answer. Só que dessa vez eu tinha uma resposta ainda melhor. I talked to my pastor. Eu falei com o meu pastor, And my pastor said, that's Old Testament. We don't tithe. e o meu pastor falou que isso é Antigo Testamento e a gente não dá dízimo. So when the thought came, I had an answer. Quando o pensamento voltou, eu tinha uma resposta. I talked to my pastor and we don't tithe. Falei com o meu pastor e ele disse que a gente não dá dízimo. End of the subject, right? Fim do papo, fim de papo, certo? And Jesus said, who's in charge? E Jesus falou de novo, quem que manda aqui? Whatever. Seja o que for. But Sunday, I kept thinking about it. Mas algum outro dia eu comecei a pensar nisso mais vezes. And I took my dime E eu peguei minha moedinha de 10 centavos and I put it in the offering plate. e eu coloquei no potinho das ofertas. And I said, I hope you need it. Eu falei, espero que você precise disso. Funny thing, he answered me. He didn't slap me in the face or anything. Mas ele me respondeu, ele não bateu, não me deu um tapa, não me repreendeu nem nada. He said, I don't need it, Ele falou assim, eu não preciso disso, but you need to give it. mas você precisa dar. And I said, whatever. Falei, seja como quiser. But after that, I started tithing. Mas depois disso eu passei a dar dízimo. And you realize
wait a minute, back there, that was 12 years ago, Lord. Mas aquilo foi há 12 anos atrás, Senhor. And you were talking to me. Você estava falando comigo. And I was like a little spoiled brat, E eu era só um garoto mimado. right? And you just knew how to deal with it. E você sabia como lidar comigo. That's how he is. É assim que ele é. Father, into your hands we commend our spirits for your safekeeping. Senhor, em tuas mãos entrego nossas vidas. To you be the praise Para a ti seja a glória and the glory. e o louvor. You are amazing. Você é maravilhoso. Amen. Amém. Amen. Thank you. Obrigado. Toma do louvor, por favor.